Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 42, queremos meditar sobre o tema Sentado à Mesa. Eu convido você a abrir a sua própria Bíblia e ler no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13. Mateus era também chamado Levi, e isso encontramos em Marcos, capítulo 9, verso 9. Ele era funcionário do governo romano, que era a potência que dominava os judeus naquela época, não apenas os judeus, mas uma boa parte do mundo conhecido naquela época. E Mateus, ou Levi, ele era alguém que cobrava impostos dos seus compatriotas judeus para o Império Romano. Esse fato fazia de Mateus alguém profundamente desprezado pelos seus conterrâneos. Os judeus não viam bem, obviamente, aqueles que trabalhavam para os seus inimigos opressores. Mas fica evidente que o coração de Mateus, ele foi tocado de forma muito sensível pelo chamado de Jesus. Veja que ele, sendo um cobrador de impostos, quando nós lemos e estudamos sobre isso, sabemos que normalmente eles ganhavam muito dinheiro. Muitos deles de forma irregular, extorquindo os judeus e tirando muito mais do que aquilo que o império pedia que eles fizessem. No entanto, Mateus ele é tocado tão profundamente quando Jesus o chama, que ele é capaz de deixar o emprego na mesma hora e seguir o chamado do mestre. Observe que ele não fica pensando, ele não faz como aquele jovem que, ao procurar Jesus, disse: mestre, primeiro deixa sepultar meu pai que morreu, ou outros com tantas outras preocupações que acabaram abandonando Jesus. Mas Mateus não. Ele foi aquele que abandonou tudo imediatamente e respondeu rapidamente ao chamado de Jesus. O surpreendente é que Jesus não considerava Mateus alguém desprezível como os demais judeus faziam. Pelo contrário, nós vemos Jesus visitando Mateus em sua casa, onde ele foi recebido com um banquete. Ali estavam os seus discípulos, ali estavam outros publicanos como Mateus, e ali estavam também alguns identificados apenas como pecadores. E essa expressão nos evangelhos identifica aquelas pessoas que eram consideradas indignas socialmente por terem cometido pecados graves ou crimes graves aos olhos da sociedade, ou por serem viciados ou bandidos. Mas ali estava Jesus à mesa com todos eles. E isso é significativo. É importante olharmos para esse simbolismo. Jesus não estava simplesmente matando a fome, sentando à mesa para comer o pão, para compartilhar do alimento na casa de Levi. Na verdade, algo muito mais profundo acontecia. Jesus, ele tinha uma vida social ativa. Ele não vivia recluso, com um semblante sisudo, com o senho franzido, porque isso seria muito espiritual. Jesus era alegre. Jesus se alegrava com a alegria dos outros. Por isso nós o vemos na festa de casamento em Caná, onde ele transforma a água em vinho e permite que a alegria continue naquele contexto de festa e de celebração. Encontramos Jesus visitando seus amigos Lázaro, Marta e Maria, ou preparando uma refeição para a última noite que passaria com seus discípulos. Jesus aproveitava todas as oportunidades para reconciliar pessoas, umas com as outras, e as pessoas com Deus. O coração de Jesus era sociável porque ele amava estar com as pessoas e transmitir a elas o amor do Pai. Por isso, quando Jesus vai à casa de Mateus
e se assenta com ele e com outros desprezíveis aos olhos sociais, Jesus não está ali simplesmente fazendo uma afronta, provocando as pessoas. O que Jesus está fazendo ali é, ao sentar-se à mesa, revelando o amor do Pai àquelas pessoas, produzindo um efeito de reconciliação dessas pessoas com Deus, delas consigo mesmas e uns com os outros. Por isso, a todo momento, nós vamos encontrar Jesus com pessoas. Ele amava estar com pessoas. Ele amava relacionar-se com as pessoas, porque ele sabia que todo o propósito da sua vida era para pessoas. Era para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento de volta com o Pai. Por isso, não despreze as oportunidades que Deus te der para influenciar pessoas, para mostrar o amor de Deus àquelas pessoas que muitas vezes aos olhos do mundo parecem indignas, mas que são profundamente amadas pelo Pai, mesmo na condição que possam viver, mas são profundamente amadas e desejadas para um relacionamento com Deus. Então não perca as oportunidades e leve o amor de Deus a todas as pessoas.